Mural de Notícias Online. Mural de Notícias Online. Interagindo 24 horas, todos os dias, todas as noites, com você. Olá, minhas amigas e amigos, internautas, seguidores, saudações democráticas. Nesta terça-feira, 10 de fevereiro, mais uma live do nosso programa Três Dedos de Prosas. Programa postado sempre no nosso canal do YouTube de segunda às sextas-feiras, incluindo feriados. Portanto, é um convite para que vocês possam compartilhar conosco as notícias do dia. Se não são inscritos, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, acesse o sininho para novas lives. Então, feitas as apresentações, vamos à primeira das três prosas de hoje. O Congresso Nacional, se hoje causa repulsa e também ódio do povo brasileiro, isso é culpa do eleitor, do próprio eleitor do Brasil, que não consegue entender, sinceramente, como é que existe a importância do voto, mas não tem nenhum. É como se não tivesse nem aí. Aí continua votando para reeleger as mesmas porqueiras e a razão de seu descontentamento e ira contra o órgão público de maior relevância do país e dele próprio, o povo. Ou seja, o cara elege o deputado dele ali, o senador, e fica se queixando do Brasil. Então, é hora de mudar, encerrar a continuidade quase vitalícia de mandatos. Aliás, mandatos. Tem um mandado e tem um mandato. Encerrar a continuidade quase vitalícia de mandatos eternos para sempre, que nunca termina. Aí o cara se elege, passa não sei quantos anos no Congresso Nacional, aí depois elege o filho, elege em seguida o neto e por aí vai, vira uma dinastia. Então é hora de mudar. Encerrar a continuidade, digo e afirmo, repetindo, uma continuidade quase vitalícia de mandatos eternos. É preciso renovar, retirando desses maus políticos, tirar daquele parlamento, o Congresso Nacional, o entulho de lixo que existe por lá e que ajuda a transformar o Brasil em uma república de bananas. Mas há as exceções. E aí é onde eu convoco a você, eleitor, você, eleitora, a fazer uma reflexão. Procura saber se esses deputados que você está ajudando a eleger, se realmente está fazendo valer o seu voto. Porque lá tem os bons deputados, os bons parlamentares, mas também existem os piores deputados do mundo, que são aqueles eternos ladrões dos recursos públicos. Um parlamento que custa quase ou mais 1/4 do produto interno bruto, que é o PIB, produto interno público. Além disso, muitas regalias, poder e soberba. Quer que eu prove? Vamos às provas, então. O gasto da Câmara dos Deputados com pagamento de, digamos, diárias, por exemplo, para alimentação e também hospedagem de parlamentares em farras, viagens oficiais que, entre aspas, né,
aumentou 78% no primeiro ano de gestão do presidente Hugo Marmota. Chamar Hugo Marmota, porque o cara realmente, na presidência da Câmara de Deputados, é um zero à esquerda. Então, 78% aumentou na gestão de Hugo Mota do Republicanos da Paraíba. Passou de 2,1 milhões em 2024 para 3,8 milhões em 2025. A variação não considera, digamos assim, a inflação no período, que foi de cerca de 5%. Ainda tem, além desse valor, é preciso acrescentar a inflação no período, que foi de cerca de 5%, mas que não estão contabilizados, né? Esses dados. Dados compilados indicam que 202 dos 513 deputados federais, eles pediram benefício no ano de 2025, agora o ano de 2025, e agora é janeiro de 2026. Antes 153 no ano anterior, ou seja, dos 513 em 2025, 202 pediram o benefício, fazendo com que 153 que pediram em 2024, fazendo um total de diárias que subisse de 876 para 1.482. Parece que duplicou, triplicou, subisse de 876 diárias para 1.482 diárias. Tem em comum que os dois anos, alguns das principais, alguns dos principais gastos foi com cartões postais do mundo, como, por exemplo, Londres, Paris, Roma, Genebra, Nova York, e Buenos Aires, no ranking dos 10 mais gastadores, que são eles tinham como os principais destinos esses países, e nenhum brasileiro, nenhum país, nenhum estado brasileiro não foi para o Ceará, não vieram para a Bahia, não foram para o Rio de Janeiro, não foram para o Amazonas, que é a Amazônia, né? Nenhum. Engraçado que eles legislam para esse povo. Mas quando aparecem as regalias, meu amigo, aí é Londres, Roma, Genebra, Nova York e Buenos Aires. E o interessante é o seguinte, é que são diárias acompanhadas de muito dinheiro, né? Gozado, não é? Então eles ganham dinheiro fácil dos brasileiros e gastam no exterior, nos países estrangeiros, países considerados ricos. Eles não vão para a África, não vão para a Malásia, não vão nem para Cuba, tampouco Venezuela. Então, pra vocês terem uma ideia, tem um tal aí de um evento chamado Gilmar Palousa, que é o palco, como ficou conhecido, o fórum jurídico, né, capitaneado pelo ministro, o senhor Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, que o destino, no caso desse Gilmar Palousa, é Lisboa, em Portugal. E Lisboa aparece no topo da lista. Por exemplo, em 2024, a Câmara pagou diárias. Eu estou tentando explicar pausadamente, que é para vocês entenderem o custo que nós temos de um Congresso que praticamente não existe. Em 2024, a Câmara pagou diárias
até a capital portuguesa para 33 deputados federais. Em 2025 para 42. Né? Então, no ano passado, houve uma edição inédita do Gilmar Palousa, e isso também motivou, como se fosse um extra, a ida de nossos parlamentares brasileiros para a capital de Portugal. Não, essa agora já foi, esse extra foi, na verdade, eu me equivoquei aqui, na verdade, esse Gilmar Palousa, que é uma edição extra, que antes não tinha só, acontecia em Lisboa, Portugal, agora aconteceu na Argentina. Então, os parlamentares foram para a Argentina, Buenos Aires. Já Nova York e Londres, por exemplo, os nossos deputados, eles viraram polos de atração. Chegou lá o pessoal, rapaz, o que está acontecendo com esses caras aqui, os brasileiros? Isso aqui não é comum, não é normal. E aí eles viraram atração por conta, respectivamente, do roteiro de um evento que eles inventam, né? Conhecido como Brasil Week. Brasil com Z, Week. E do Fórum Empresarial LEAD, que é organizado pelo Calça Curta, se lembra o Calça Apertada? O João Dória, ex-governador de São Paulo. Pois é, esse camarada aí fica inventando outras coisas. Além de Gilmar Mendes, é esse camarada aí inventando coisas, e tudo fora do nosso Brasil. Isso é para mostrar o quanto esses caras valorizam de fato o Brasil e os brasileiros. Apesar de milionário, desse evento de João Dória, o valor das diárias incluiu apenas pequenas despesas de transporte local, como, por exemplo, táxi, mas não o gasto, olha só, mas não o gasto de passagens. Quer dizer, eles só contabilizaram os deslocamentos, como usando táxi, essas coisas. Mas simplesmente esconderam o valor das passagens aéreas, ou no caso, e aí tem que culpar o presidente, Hugo Mota, né, que ele tem a obrigação de prestar conta, né? E, além disso, esse presidente, sem brilho, peso morto, usou os aviões da FAB, Força Aérea Brasileira. E o deputado federal, por exemplo, o Cláudio Cajado, do PP da Bahia, Cláudio Cajado, por exemplo, recebeu R$40 mil, né, para pagar despesas com passagens para até onde, sabe onde? Uzbequistão, que é um paíszinho lá nos Cafundó do Judas. O que é que ele foi fazer lá? Um país, inclusive, que tem um regime ditatorial pesado também. E isso foi em abril do ano passado. Além disso, ele recebeu 12 mil para diárias para participar de uma assembleia da UIP, que é a União Interparlamentar, que é uma organização que, não sei se para nós brasileiros, rende alguma coisa, né? Ou rendeu. E envolveu 178 parlamentos do mundo inteiro. O valor das diárias foi reajustado aí em 60%. 60%. Em 2024, pelo então presidente da Câmara, que era o senhor Arthur Líria, do PPA, do PP de Alagoas. Então, quer dizer, é uma farra com dinheiro público, entendeu? Inclusive, pra vocês terem uma ideia, essa diária que o senhor Arthur Líria pagou quando presidente, essa diária subiu de 391 dólares, cerca aí de R$2.040, R$2.040 para países da América do Sul. É brincadeira. E
$428, aproximadamente aí em torno de 2.233 para os demais e 840 para as viagens, digamos, nacionais. Aqui dentro do Brasil. Então, o presidente das duas casas, né, para fazer as benesses, né, para agradar, inclusive em troca de aprovação de projetos que o presidente da República também tem interesse, aí eles vão ganhando essas coisas aí, o que o pessoal chama de até esqueci o nome agora, mas são coisas extras inventadas exatamente para encher os bolsos desses caras. Então, enquanto o Brasil não tiver assim uma consciência de que existe uma casa, aliás, duas casas, que formam o Congresso Nacional, a Casa Alta, que é o Senado, e a Casa Baixa, que é a Câmara de Deputados. Se não houver realmente assim um olho fiscalizador, um olho investigativo, um olho que acompanha como é que anda o Congresso Nacional com relação a despesas, gastos, mordomias, e o pouco que o Congresso produz, é melhor fechar. Ainda mais que agora quem manda é o STF. Então esse país chamado Brasil, na verdade, só vai dar certo quando o povo que tem direito a voto tomar vergonha na cara. É a verdade. E é preciso começar a fazer uma faxina geral agora, neste ano de 2026, que é ano eleitoral. É ano de você eleger o presidente da República, ou reeleger, o que está aí, de você eleger os senadores, eleger os deputados federais e os deputados estaduais. Então você tem uma ótima oportunidade para limpar também as assembleias legislativas. Né? Porque ou o eleitor toma vergonha na cara, ou então vai ser sempre a gente pagando imposto, o povo brasileiro pagando mais e mais e mais e mais mil impostos, e os caras gozando da cara dos seus próprios eleitores, com farras e mordomias, fora a corrupção que campeia lá em relação ao troca-troca e o balcão de negócios que existe, todo mundo sabe que existe dentro do Congresso Nacional. Bom, agora vamos à última de hoje, que eu fiz uma intercalação, porque nós somos primeiro e segundo juntos, devido ao tema que é muito importante. Por isso que eu fiz de forma detalhada, porque a gente entende que o povo precisa amadurecer. Gente, vamos amadurecer. Vamos amadurecer, porque a coisa está feia. Dinheiro, Brasil não é um país onde se planta, se colhe dinheiro, faz uma colheita em árvores. O dinheiro do brasileiro não nasce em árvores. Alguém tem que produzir, e quem produz é o povo. E quem gasta? Quem gasta são os políticos. Não é verdade? Vamos analisar. Olha, agora vamos à terceira e última prosa. O Ministério Público do Estado da Bahia emitiu uma recomendação com o objetivo de proibir a utilização de aparelhos de som durante o Carnaval de Paramirim. Eu acredito que também seja em outras cidades onde vai haver Carnaval, como Brumado, Dom Basílio. Então, esses são os chamados paredões. Agora, isso é um pouco meio discutível, né? Porque Carnaval é barulho, é zoada, é zoeira mesmo, entendeu? Mas aí proíbe-se os paredões. Lá em Rio de Contas já acontece isso há muito tempo, já há uns 5 anos, que o Carnaval vem sendo controlado com a proibição de paredões, não é? E isso, inclusive, afastou muita gente de presenciar o Carnaval, participar do Carnaval de Rio de Contas. E agora veio essa aí para o município de Paramirim. Dizem que a medida é de caráter preventivo, né? E é para poder ter como finalidade coibir a poluição sonora, proteger o meio ambiente. Proteger o meio ambiente é discutível, né? E garantir o sossego público. Por que proteger o meio ambiente? É um som. Som estraga árvores.
capim, mato. Eu não entendo. Proteger o meio ambiente, proteger as pessoas do barulho infernal do som, aí sim. Né? Mas, bom, o documento é assinado pelo promotor de justiça, né? O Ministério Público está sempre fazendo essas intervenções do poder público, né? O Vitor de Araújo Fagundes, e ele enviou isso para o prefeito de lá, também para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, não é? Também a 46ª Companhia Independente de Polícia Militar, a 46ª CIPM, com sede em Livramento, e também para a Câmara Municipal. Conforme o texto, o Ministério Público recomenda a adoção de ações articuladas para os órgãos municipais fazer o enfrentamento com apoio, inclusive, das forças de segurança para fiscalização, repressão e apreensão dos aparelhos, dos equipamentos sonoros utilizados. E aí já viu, né? Aí na verdade, na questão de a organização, sabe, do som, aquele som pesado que realmente incomoda, bastaria ter um horário apropriado e os locais. Mas a apreensão, eu acho, na verdade, é um certo exagero. Até porque muitos carnavais aí é bagunça mesmo. Então vamos fazer o seguinte, gente, vamos proibir o trio elétrico. Vamos proibir o trio elétrico, tá bom? Então, se gostaram da live, deu um orquídeo positivo, ó, assim, ó, curta, comentem, compartilhem, acesse o sininho para novas lives. Lembrando, né, que a gente está aqui sempre alertando para o que de fato acontece em nosso país e no mundo, só que com mais transparência, com bastante imparcialidade, que é importante no jornalismo, e com informação sem nenhuma falta de ética, mas ao contrário, com toda a ética possível e o cuidado para que nossos leitores fiquem bem informados. A gente volta na próxima. Mural de Notícias Online. Mural de Notícias Online. Interagindo 24 horas, todos os dias, todas as noites, com você. A Farmácia Vitória é referência em saúde e bem-estar em Livramento e Dom Basílio. Trabalhamos sempre com produtos de procedência e qualidade garantida, oferecendo uma ampla linha de medicamentos, perfumaria e materiais hospitalares. Nosso compromisso é cuidar de você e da sua família. Farmácia Vitória. Matriz, Rua Cônego Higino, no centro de Livramento. Telefone 77 3444 1084. WhatsApp 77 99865 9091. Farmácia Vitória, a única com atendimento 24 horas. Comprar com economia, conforto e praticidade. Supermercado Pagão. Atendimento personalizado. Faça sua feira também no nosso cartão de crédito próprio. Tudo isso e muito mais para